Crítica textual em defesa da fé cristã. De acordo com a tradição dos pais da Igreja Católica primitiva, Maria nunca foi virgem imaculada e sem pecado original. Eu, como um bom católico, não posso ignorar a tradição dos antigos padres católicos. Crítica textual em defesa da fé. Vejamos o que a patrística, a tradição dos católicos dos 3 primeiros séculos, falavam sobre a heresia, que atribui a Maria um personagem sem pecado, virgem perpétua e imaculada sem a mancha original do pecado. Quando abordamos esse assunto para um católico ignorante que não conhece a própria tradição católica que ele tanto deposita sua fé, imediatamente ele parte para o ataque sem entender que não estou a falar do texto bíblico, que é virtualmente contra esses títulos ofertados a Maria, mas usando a própria tradição da qual os padres modernos afirmam estar em equivalência às Escrituras, ou mesmo acima delas, pois dizem, sem a tradição católica não há interpretação correta. Então vejamos a coerência desses entusiastas. A própria Enciclopédia Católica declara, não temos nenhuma prova direta ou categórica estrita do dogma que possa ser encontrado nas Escrituras. Isso está na Enciclopédia Católica, volume 7, página 675. Orígenes, um dos mais importantes bispos do início do 3º século, escreveu: Maria pertence ao número daqueles de quem Cristo profetizou que haviam de se escandalizar nele. Como os apóstolos, ela também ficou perturbada com a catástrofe da cruz. E era necessário que pecasse assim em certa medida, para que também ela fosse remida por Cristo. Orígenes de Alexandria, homilia 17, sobre Lucas. Como vemos, Orígenes cria que Maria pecou e que, por isso, teve que ser remida por Cristo. A mesma coisa podemos encontrar nos escritos de outro famoso escritor cristão do século II. Quero me referir a Tertuliano, que viveu entre 160 e 220 d.C. Ele disse: porque somente Deus é sem pecado, e o único homem sem pecado é Cristo, desde que Cristo é também Deus, em sua obra De Anima, capítulo 11. Também João Crisóstomo, um dos maiores apologetas do 4º século, escreveu: nas bodas de Caná, Maria foi molesta e ambiciosa. Isso está em sua obra Homilia sobre Mateus, capítulo 12, verso 48. Desde que consideremos a moléstia e a ambição como pecados, fica evidente que João Crisóstomo era outro que cria que Maria pecou. E essa não foi a única vez em que ele escreveu sobre isso. Em outra homilia, ele disse que Jesus se preocupava com a salvação da alma de sua mãe. Então, olha o que João Crisóstomo disse em sua homilia sobre João. Porque, embora ele tivesse cuidado em honrar a sua mãe, muito mais ele se preocupava com a salvação da alma dela. Se Maria fosse imaculada, sem pecado, não haveria razões em se preocupar com a salvação dela, pois um ser sem pecado não pode tropeçar na fé. Porém, o que Crisóstomo nos diz evidencia mais uma vez a sua crença de que Maria era humana e também cometeu pecados, como todos nós. Por isso necessitava de salvação e de um Salvador. Temos também Ambrósio de Milão, que foi outro dentre uns dos mais importantes bispos do 4º século. Ambrósio de Milão, que inclusive foi professor de Agostinho de Hipona. Em sua obra Do Pecado, ele disse: de todos os homens nascidos de mulher, o Santíssimo Senhor Jesus foi o único que não experimentou o contato terrestre, por causa da novidade de seu nascimento imaculado. Mais do que isso, na citação de Ambrósio, fica claro a afirmação de que o nascimento imaculado de Cristo era uma novidade. Ora, se Maria também tivesse nascido imaculada antes de Cristo, tal coisa não seria algo novo, pois já teria acontecido antes. Cirilo de Jerusalém, que viveu entre 315 a 386, outro importante bispo do século IV, afirmou: nós dizemos algo do que se encontra escrito, mas não sabemos quanto perdoou aos anjos, pois a eles também perdoou, já que somente um está livre do pecado, Jesus, que nos limpou dos nossos pecados. Continuando.
Para a surpresa de muitos, não apenas os pais da igreja primitiva, em sua maioria, rejeitavam este dogma, mas até mesmo doutores da Igreja Católica, como é o caso de Bernardo de Claraval, entre 1090 e 1153. Ele disse: excetuando Cristo, todos os descendentes de Adão devem dizer: fui concebido em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Também, que nós temos um comentário, e também temos aqui mais outra obra de Bernardo. Também São Tomás de Aquino, em sua obra Suma Teológica, parte 3, questão 27ª, artigo 3, ele escreveu: a bem-aventurada Virgem contraiu o pecado original. Isso aqui é o maior teólogo da Igreja Católica, São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino também assevera: respondemos que a santificação da bem-aventurada Virgem não pode entender-se antes de receber a vida. Se a bem-aventurada Virgem houvesse sido santificada de qualquer modo antes de receber a vida, nunca teria incorrido na mancha do pecado original e, portanto, não teria necessitado da redenção e da salvação que é por Cristo. Então ele vai citar o texto de Mateus 1:21. Mais para frente ele diz: logo segue-se que, se a santificação da bem-aventurada Virgem nunca houvesse sido contagiada pelo pecado original, isto derrocaria a dignidade de Cristo, que não necessitou ser salvo, mas como Salvador universal, pois a maior pureza seria a da bem-aventurada Virgem. Está na obra de São Tomás de Aquino, Suma Teológica, artigo 2, parte 3. E esse é o maior doutor da Igreja Católica, viu? Conclusão. Partimos do princípio de que os tradicionais católicos não creem apenas no texto bíblico. Então, o que fazemos diante disso? Vamos ao campo da fé em que o adversário teológico deposita suas crenças. E tomamos a armadura deles e expomos suas vergonhas doutrinárias. E declaramos a verdade, a fim de que toda desobediência seja levada cativa pela luz da verdade de Cristo. Caso os nossos amigos e irmãos teimosos permaneçam relutantes, apenas orem por eles, mas a tua parte terás feito. Contra fatos, não há argumentos. A tradição católica antiga refuta o dogma que atribui a Maria a condição de virgem perpétua e imaculada sem o pecado original. Eles não encontram amparo para este dogma, nem nas Escrituras e nem na própria tradição católica antiga. Crítica textual em defesa da fé cristã.